Fazer oposição ao poder político nas pequenas cidades do interior do Pará significa colocar a própria vida em risco. E as famílias das vítimas quase nunca conseguem ver os mandantes e pistoleiros condenados. O escritório do professor ficou congelado. Aqui o doutor em sociologia preparava suas aulas e estudava o orçamento da prefeitura de Igarapé-Açu. A família dele ainda está comovida e abalada pelo assassinato que aconteceu no mês passado. Ele não merecia o meu filho. A cidade de 40 mil habitantes fica a 130 quilômetros de Belém. Depende das verbas dos governos federal e estadual para manter os serviços públicos. Essa areia branca está cobrindo o sangue dele, porque para nós da família é muito dolorido a gente estar se deparando. Segundo a família, o professor era um idealista. Tem que entender o que estava por trás da luta do Paulo Henrique, que era da defesa, né, dos direitos da comunidade local. É tarefa do Conselho Municipal de Saúde fiscalizar os investimentos da prefeitura no setor. O professor Paulo Henrique queria se tornar um dos 20 conselheiros. Isso ia acontecer, mas o prefeito suspendeu a posse e, com um novo decreto, removeu o nome de Paulo Henrique do conselho. Paulo Henrique foi ao Ministério Público e denunciou que o prefeito não tinha prestado contas do dinheiro repassado pelo governo federal para fazer próteses dentárias. 6 dias depois, o professor foi fuzilado diante de casa. Aí, quando eu levantei a vista, eu vi a moto já em pé e ele caído no chão. Aí, acabou o mundo para mim, até hoje. O professor voltava de moto, sozinho. O atirador estava no banco de trás de um carro e usava capacete. Nós sabemos que o crime é político e precisa ser investigado. A família do professor Paulo Henrique teme pela investigação porque o prefeito de Igarapé é um ex-delegado da Polícia Civil. Nós queremos isenção na investigação. O caso está a cargo da Delegacia de Homicídios de Belém. Nos dias que antecederam o assassinato, o professor parecia pressentir que sua morte tinha sido encomendada. Um dia eu deixei a porta aberta, porque eu estava aqui, eu ia voltar. Ele disse, mas se vierem me dar 2 tiros aqui dentro de casa, a porta já está aberta. As ameaças, segundo a família, eram de gente ligada ao prefeito. De forma sutil, levantava lentamente a camisa e mostrava o arma para ele. Fomos à prefeitura de Igarapé-Açu para tentar ouvir o prefeito Ronaldo Lopes Oliveira. Recebemos a informação de que ele não estava na cidade. Não, ele não está. Está viajando? Está aqui na cidade. O prefeito ainda não se manifestou sobre a morte do professor. As pessoas têm medo de se manifestar, principalmente nas redes sociais, até de curtir algum comentário que a irmã Ana Cláudia, Ana Alice, a sobrinha, que fazem em relação ao Paulo Henrique. Hoje, nesta região do Pará, você consulta um morador de uma pequena cidade e ele provavelmente saberá dizer o nome de um intermediário que contrata pistoleiros. É uma tradição antiga, mas que persiste em pleno século XXI. A gente percebe que as pessoas estão acostumadas a matar e aí a impunidade é que vai fazendo com que isso persiste, passa anos e anos e não muda. A família de Luzia Canuto experimentou a dor de perder parentes para a pistolagem. O pai, João, foi dirigente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Rio Maria, sudeste do Pará. Em meio aos latifúndios da região, ele defendia os agricultores na luta pela terra. Em 85, Canuto foi morto a mando de um grupo de fazendeiros do prefeito de Rio Maria. E meu pai sabia que se permanecesse aqui ele ia morrer. Eu tinha 17 anos. Como que foi para você? Para mim foi horrível, né? Primeiro que eu perdi um pai muito mais do que isso. O pai era amigo, companheiro. Para nós, para a família toda foi muito ruim. Menos de 5 anos depois,
Os 13 irmãos de Luzia foram sequestrados por policiais militares a serviço de latifundiários. 2 deles, José e Paulo, acabaram assassinados. Orlando foi o único que conseguiu escapar. Milagre existe. O Orlando eles foram alvejados de tiro no mesmo momento. E o Orlando se jogou para cima dos sequestradores, né? E conseguiu correr e ele ficou escondido um tempo. E aí, quando ele percebeu que eles tinham ido embora, ele pediu socorro. Os pistoleiros e mandantes chegaram a ser presos, mas com manobras jurídicas acabaram se livrando da cadeia. É uma perda que é irrecuperável. Você não perde uma família, você não tem como reconstruir. Tinha tudo para levar uma vida normal e de repente aconteceu isso, né? É uma coisa que a gente percebe aqui no Pará é a impunidade. Você não vê ninguém preso, ninguém condenado. Mesmo que se condene, acha um mecanismo de livrar. O temor da família do professor Paulo Henrique, assassinado em Igarapé-Açu, é justamente este: que o crime compense para quem mandou calar, quem denunciava a corrupção. Acabaram com a minha vida, acabaram com a minha vida. E eu quero justiça, é o que eu quero. O prefeito de Igarapé-Açu, Ronaldo Lopes, nega qualquer envolvimento na morte do professor Paulo Henrique.